CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e continuar na Revista Espírita. Iniciamos então, semana passada, a revista de 1859. Terminamos a de 1858. Estamos iniciando a de 1859. O ano 2, revista número 1, janeiro de 1859. Bem-aventurados que são mansos e os pacíficos, é o capítulo 9, item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Precisamos da Tua ajuda, do Teu amparo, do Teu sustento, como da ajuda do altivo e dos guias da nossa casa, para o estudo desta tarde. Em nome desses irmãos, em nome de Allan Kardec, da Dona Amélie Boudet, patronos desse estudo, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2, janeiro de 1859, número 1. ASA, o Príncipe G. Príncipe, deu-me Vossa Alteza a honra de me dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permite o estado atual dos conhecimentos sobre a matéria, resumindo em poucas palavras aquilo que a respeito aprendemos pelo estudo e pela observação. As questões em causa baseiam-se nos próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permita-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais alto e estabelecer como preliminares certas proposições fundamentais que servirão, aliás, de resposta a alguma dessas perguntas. Fora do mundo corpóreo visível, existem seres invisíveis
que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na terra ou em outras esferas e que se despojaram dos seus invólucros materiais. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, há os bons e os maus. Como é que é o nome da senhora atrás da Dilane? Vanilda. Maria Helena. Olha, isso aqui, antes de responder as perguntas, ele está colocando aqui algumas ideias básicas sobre o Espiritismo. Então ele falou que os espíritos estão por toda parte, não ficam separados, estão no meio de nós, que os espíritos estão em todos os graus de desenvolvimentos, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que já morreram, que viveram na Terra, né? E uma coisa importante, a pergunta que a senhora me fez ali, ao lado. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, há os espíritos bons e os espíritos maus, esclarecidos e ignorantes, levianos e mentirosos, velhacos e hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, assim como os há em tudo muito superior, que não procuram senão fazer o bem. Esta distinção é um ponto capital. O que é um ponto capital? Um ponto principal. Então tem espírito bom e espírito mau, espírito instruído e espírito ignorante, espírito hipócrita, espírito mentiroso, leviano e espírito elevado, que sempre estão agindo no bem. Então tem ali o camarada que está ali comandando a milícia ali de onde vocês moram. Ele é bom ou ele é mau? Hein? O miliciano ali é bom ou é mau? Vocês estão com medo de falar? Elinéia? Vocês estão com medo do miliciano lá estar ouvindo a live? Ele não vai ouvir live, não. O que ele não vai ouvir é a live. Então, se ele é um cara ruim, se ele é um cara mau, se ele vai extorquindo os moradores, ele morre ali, ele vai ser um espírito bom porque morreu? Não. Aí quando vem um espírito ruim desse, a pessoa, o demônio está aqui, mas não é o demônio, é a alma do homem que já morreu. Se ele não se arrepender, ele continua mal. Se ele se arrepender, que se quiser se tornar bom, que vai acontecer um dia, pode até acontecer logo, mas pode demorar. Então não existe a criação do mal, não existe a criação do demônio, não existe a criação do inferno. O próprio homem é que se coloca no céu ou no inferno. Eu posso estar aqui falando, chateado, triste, eu estou no inferno. Você está aí ouvindo, está feliz, você está no céu, estamos no mesmo lugar. Então o céu e o inferno é um estado da alma, não é um lugar geográfico. Ali está o caldeirão do inferno. Não existe isso. Existem espíritos bons e espíritos maus. Eu veio aqui 2 garotos essa semana aqui buscar trabalho, botamos ele para trabalhar ali. Eles moram, estão sem emprego, precisam trabalhar.
vão trabalhar. Eles moram num lugar no meio do tráfico de drogas. Então, eles não quiseram traficar, eles quiseram trabalhar. Acordaram cedo, os que estavam desde cedo, não tomaram café, porque não tinha café em casa, foram em várias obras para conseguir um trabalho, para ganhar um dinheiro honesto. Já eram 11 horas da manhã, quando eles chegaram aqui. Olha, nós rodamos o dia inteiro, não conseguimos. Dá para o senhor nos empregar aqui, pelo menos hoje? Eles trabalharam aqui, meia etapa. Receberam o justo valor, receberam ali a cesta. Tirei 2 cestas para eles, viu, Liné? Pedi para te avisar. De lá, 2. Você também não contou, né? Não deu falta, né? Então, você vê que esses espíritos estão fazendo esforço para não se envolver com o mal, enquanto outros estão lá envolvidos no mal, pela facilidade. E eles estão buscando um trabalho honesto, mesmo que seja carregando pedra. Colocamos eles para carregar pedra, era o que tinha. Carregaram pedra, limparam o quintal, varreram o quintal, receberam o salário, recebeu a cesta que a gente tinha ali e foram embora felizes da vida. Nós cumprimos com o nosso dever e eles cumpriram com o dever deles. E por que o outro está no mal? Por que o outro mata, tortura? Porque ele é mau. Porque ele é mau e ele está no mal. Morrendo ambos. Um vai ficar bem, porque se esforçou como trabalhador, e o outro vai continuar mal, porque ele quer ser mal. Entendeu, Maria Helena? Muito bem. Os espíritos rodeiam-nos incessantemente, malgrado nosso, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo sobre os acontecimentos e sobre os destinos da humanidade. Então, eles estão em torno de nós e influem, eles nos rodeiam, influem em nossos pensamentos. Ele colocou aqui essa tradução que ele nos dirige. Tudo bem, com frequência, mas não é sempre, porque eu tenho o meu pensamento, eu tenho um livre-arbítrio, eu vou ceder ou não ao arrastamento que me chega. Os espíritos, por vezes, denotam sua presença por meio de efeitos materiais. Quer dizer, o livro sobe, cai no chão, a cadeira sobe, levanta, queda. Eles se mostram assim, barulho. Em efeitos, nada tem de sobrenatural. Esses efeitos são efeitos naturais, não é sobrenatural. Só nos parecem tal porque repousam sobre bases fora das leis conhecidas na matéria. Uma vez conhecidas estas bases, os efeitos entram na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre os corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes externos. Negar a existência de agentes desconhecidos pelo simples fato de que não os compreendemos seria traçar limites ao poder de Deus e crer que a natureza nos tenha dito a sua última palavra. Então, volto a dizer que vocês não estão com o livro na mão, para não ficar cansativo. Antes de responder as perguntas, ele está trazendo aqui a base da doutrina espírita. Os espíritos existem, os espíritos se manifestam fisicamente
dentro de leis naturais. O caderno voou, a porta bateu, a cadeira andou. Não é porque eu não sei por que aquilo acontece que ele deixa de acontecer. O fenômeno está acontecendo. E é um fenômeno dentro das leis naturais. Os espíritos se manifestam junto a gente, nos cercam constantemente, estão em todos os graus de desenvolvimento, portanto de elevação. Eles são bons ou são maus. Foi o que nós falamos até agora. Todo efeito tem uma causa, ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que desconhecemos. Todo efeito tem uma causa. A água caiu, começa a derramar e passar embaixo. Vocês vão ver a água derramada, caindo ali, pingando ali do outro lado. Mas a água não surgiu do nada. De onde ela veio? Qual a causa da água estar derramando ali na frente? Aí a gente vai buscar a causa. Tem algum cano furado? É o copo aqui que eu bati e derramei? Essa é a causa. O cano furado, ou eu acidentalmente derrubei o copo. Tem que ir na causa. A gente não pode dizer que a água brotou ali sozinho. Todo efeito inteligente há que se ter uma causa inteligente. Todo fenômeno inteligente tem que ter uma causa inteligente. Por não saber explicar as curas que Jesus fez, o homem disse que era milagre, mas não existe milagre. A gente que não sabia definir, achava que aquilo era um milagre, uma mágica. E não é, tem uma causa, tem um porquê. Hoje a gente sabe que é a manipulação dos fluidos. Aí ele continua: se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos as peças do aparelho telegráfico produzirem sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que elas sejam inteligentes, mas que são movidas por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não for a nossa, evidentemente, independe de nós. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria inerte e manejamos a nossa vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências e dispõem do livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio. Eis porque a ciência vulgar é incompetente para julgar. Então, a ciência não afirma que existem os espíritos. Ela não afirma. Mas ela é incompetente para analisar e para emitir esse parecer. Porque ela trabalha com fatos materiais. E a ciência espírita trabalha com fatos psíquicos. Então, como tudo começou? Está escutando? Vou traduzir isso aqui numa coisa materializada para vocês entenderem. Começou se escutando barulho. Dentro da parede. De 1h da manhã às 5. Bem alto. Todo dia. Todo dia. Tem o quê? Tem cupim? Pô, cupim não faz barulho desse jeito. Tem algum engraçadinho? Se verificou, não tinha nenhum engraçadinho. O pessoal sem dormir. A família sem dormir. Ficava todo mundo num quarto só. A mãe e as filhas juntos. Até que uma delas, mais ousada, não aguentando, foi lá.
Tem alguém aí, ou se chamou de pé rachado, ou pé rachado? Tem alguém aí? É você, seu pé rachado? Se for você, bata 2 vezes. Isso 3 horas da manhã. A Lucinéia já saía correndo, né, Lucinéia? Olha só. O fenômeno respondeu. Então começou uma linguagem através dos sons, das pancadas. Eram os raps. Colocou-se o alfabeto e começou o seu pé rachado, como chamava a menina, a escrever uma frase. Letra A. Letra C. O Z, hein? Ia demorar a beça. Letra A de novo. Acalme. Aí o L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Aí eles botavam um L. Contando as batidas, paravam no L. Acalme, M. Aí, olha como era cansativo. Mas, se tem, ali tem uma causa, a causa é inteligente, porque o efeito é inteligente. Ele está dando respostas inteligentes. A partir daí, foram se desenvolvendo outros métodos de comunicação até chegar na psicografia. O próprio fenômeno lá, o pé rachado, mandou pegar um lápis e um papel e, através do médium, da mão do médium, passou a escrever. Então não é porque eu desconheço que aquilo é um milagre. Aquilo tem uma causa. E esse que batia ali disse assim: eu sou a alma, eu pertenço à alma dos homens, de um homem que já viveu na Terra. Então isso foi básico. É isso que ele está dizendo aqui. O espírito encarnado tem 2 envoltórios, um material, que é o corpo, outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, conserva o segundo, que constitui uma espécie de segundo corpo, mas de propriedades essencialmente diferentes. Em estado normal, é-nos invisível, mas pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, tal a causa do fenômeno das aparições. Aí é uma outra coisa importante para a gente. Jesus apareceu no 3º dia, no domingo de Páscoa, né? A Maria de Magdala. Aí dizem que ele apareceu com o corpo dele. Então, como que ele ia aparecer com o corpo dele se ele foi morto? Que corpo é aquele? Mas Jesus podia tudo. Jesus era Deus. Jesus podia fazer tudo. Mas Jesus disse que não veio derrogar a lei. Ele veio confirmar a lei. Aí, a doutrina espírita, embora os cristãos antigos soubessem disso, vem dizer: o homem tem 2 corpos, o corpo físico, e quando ele morre, tem um corpo espiritual, que é semimaterial. O corpo físico se destrói, o corpo espiritual é indestrutível. Então, quando alguém vê um espírito, vê o espírito com seu corpo semimaterial. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, que pensam e agem em virtude do seu livre-arbítrio. Estão por toda parte, em volta de nós, povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Então o espírito não é igual o Gasparzinho. O espírito não é uma fumacinha.
O espírito é um ser real, que tem um corpo físico, semimaterial. Para vocês entenderem isso, você que tem dificuldade, eu peguei a água, falei da água agora. Peguei a água aqui, botei e bebi. Não bebi água? Todo mundo sabe que é água, né? Mas se tivesse uma pedra de gelo aqui, seria água também? Em Dulcinéia? Claro que sim, né? Se eu pegar o copo d'água e jogar em vocês, não vai nem ali na frente, vocês estão distantes. Mas se eu pegar o pedaço de gelo e jogar, a água vai até aí. E está num estado físico diferente. Gelo e líquido, sólido e líquido. Então eu quero acordar a Adilane daqui. Não adianta jogar água, que a água não vai até aí. Mas se eu tivesse com uma pedra de gelo, eu ia mirar bem, ia jogar uma pedra de gelo desse tamanho, para ela acordar. Aí a pedra de gelo. Por quê? Seria sólido. Vocês têm dúvida que o gelo também é água? Só está num estado físico diferente? Muito bem. E se eu ferver essa água, vira o quê? Vapor. Na hora vocês veem um vapor, daqui a pouco ele some. Ele acabou ou ele está ali? Está ali. Continua sendo água o vapor? Continua. Vocês já não ouviram falar na umidade relativa do ar? Aqui perto do litoral, a umidade relativa é alta. No deserto, a umidade relativa é baixa. Lá no centro-oeste do Brasil, normalmente é baixa. Quer dizer, tem pouca água no ar. Não tem um cano ali fora do ar-condicionado, do aparelho? Aquilo é uma condensadora, e está condensando o ar, condensado. Leite condensado, né? Um leite mais encorpado. Ali ele é uma condensadora, ele condensa o ar, encorpa. O que sai lá do outro lado? Água. Ele está tirando a umidade daqui e jogando lá fora. Está cheio d'água, a gente respira água. Vocês estão vendo a água? Ninguém está vendo. Vocês pegam aqui a água? Não, mas está aqui. O perispírito é matéria. É matéria. A gente também não pega o perispírito, porque está igual a água no estado de vapor. É matéria, mas esses olhos aqui não vê. Por que esse olho não vê? Não vê porque ele não consegue ver. O nosso nariz consegue perceber tudo quanto é cheiro, mas o cachorro percebe mais do que a gente, não é? A águia, ela vê a quilômetros de distância, a gente não vê. Então a composição da nossa visão, se eu posso me expressar assim, não permite que eu veja o perispírito, os espíritos que estão aqui. Eles veem a gente, nós não vemos. Porque para eu os ver, eu precisaria vê-los com os olhos da minha alma e não os olhos físicos. Mas não é porque eu não estou vendo que eles estão ali, não estão ali. Eles estão ali. Então é uma composição que a gente chamou de semimaterial. Semimaterial. Não é porque eu não vejo que eles não estão aqui. Eles estão aqui e com o seu corpo fluídico. Entenderam isso? Entendeu que é um corpo semimaterial, Dulcinéia? É isso. Se você vê na praia, sai um barquinho à vela, e ele vai alto mar, ele vai ficando pequenininho, né? Pequenininho. Daqui a pouco ele some. Você não vê mais. Não é porque você não está vendo que ele não está lá. Ele está lá. Seus olhos é que não alcançam.
Se você pegar um binóculo, e ele está lá, eu estou vendo, você vai ver. Você não está vendo o espírito, mas se você pegar um médium vidente, ele vai ver, está aqui fulano, beltrano, ciclano. Outra. E os homens podem entrar em relação com eles, conversar com os espíritos e receber comunicação direta pela escrita, pela palavra ou por outros meios, estando ao nosso lado ou podendo vir ao nosso apelo. É possível, por certos meios, estabelecer comunicações frequentes com os espíritos, assim como um cego pode fazê-lo com as pessoas que ele não vê. Vocês já conversaram com o cego? Alguém já conversou com o cego? Não é porque o cego não vê que ele não podia conversar com você. Ele estava te ouvindo. Não é porque eu não estou vendo o espírito que ele não pode conversar comigo. Ele conversa. Através da psicografia, da escrita. Através da pancada, chama atenção. São os efeitos físicos. E outros meios, da psicofonia. Outro ponto. Certas pessoas são mais dotadas que outras por uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium de um intérprete é um instrumento de que serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, donde as comunicações mais ou menos fáceis. Quem pode falar com os espíritos, ver-se comunicação? Os médiuns. Os médiuns são os intermediários. Roberta, por favor, dá um pulo lá na cozinha e fala para Agnes, o nome dela, né? Hã? Ange. E pega lá um jarro de suco de maracujá que está lá para mim. Não, é um exemplo. É um exemplo. Olha só, você ia ser o que? A minha intermediária. Você ia lá em cima, o Agna, o seu Newton pediu para pegar aquela jarra de suco de maracujá que você fez. Ele está nervoso, ele quer se acalmar. Aí isso vai entrar por tua conta, porque eu não falei isso. Aí você chegar lá, ele está nervoso, ele quer se acalmar, me dá logo esse refresco. Aí você vem e traz. Você foi intermediária. O intermediário, o médium é o intermediário, mas o intermediário sempre coloca alguma coisa da sua cabeça. Ó, você foi lá e falou para ela assim, ele está nervoso, mas eu não falei que porque eu estava nervoso queria tomar, isso ficou por tua conta. O médium, na hora de traduzir, ele acaba colocando coisa da cabeça dele, que se chama animismo. Isso é comum, isso é normal. Ele não está enganando. Ele não está sendo falso. Ele não está querendo enganar. Mas passa pela cabeça dele, ele que traduz, ele coloca as coisas do jeito dele. Então o médium é isso. O médium é um intermediário entre o mundo invisível e o mundo visível. Você seria intermediária entre eu e a Ange. Entenderam agora o que é o médium? O médium é isso. Certas pessoas são mais dotadas, esse é o médium. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e nas comunicações inteligentes. Os efeitos físicos produzidos pelos espíritos inferiores, os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a trabalhos pesados. Seu papel é instruir pelo raciocínio. Então vamos lá. Tem duas maneiras dos espíritos se manifestarem: de uma forma física, patente, ou de uma forma oculta. Ele usou um outro termo aqui. Ele usou o termo comunicações inteligentes. O espírito
se manifesta através do pensamento, da intuição, da inspiração. Isso é uma maneira oculta, uma maneira física, clara. A cadeira mexe, o barulho, duas maneiras. As comunicações tanto podem provir dos espíritos inferiores quanto dos superiores. Como os homens, os espíritos podem ser reconhecidos pela sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre, cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, emana necessariamente de um espírito inferior. No parágrafo anterior, ele falou que os espíritos superiores não se ocupam com as manifestações mais pesadas, as manifestações físicas. É igual, chegou um caminhão ali com 10 sacos de cimento. Não sou eu que vou pegar o cimento. Eu não aguento, nem vocês. Mas o garoto que está trabalhando ali bota dor na cabeça e leva. Então, os efeitos físicos é mais propenso aos espíritos inferiores. Ah, mas um espírito superior não pode fazer isso? Pode, ele pode tudo. Porém, ele manda um outro mais apto. Eu poderia levar o saco? Eu ia pedir um carrinho, ia amarrar uma corda, ia descer pela corda do caminhão, podia até levar, ia me dar mais trabalho. Mas o outro bota na cabeça e leva, o outro leva, ele está aí para isso. A mesma coisa é efeito físico. E nesse segundo parágrafo aqui que a gente leu, como que eu vou saber se o espírito é bom ou mau? Analisando a linguagem dele, eu não preciso ver. Ah, quem deu a mensagem hoje foi o altivo. Será que foi o altivo? Vamos analisar. Como eu disse ontem, vocês não estavam aí, nenhuma de vocês ontem. Vai lá naquela porta lá, presta atenção na conversa lá. Tem 5 mulheres lá dentro, conversando. Mas elas estão falando sobre a aula, o encontro que vai ter na casa amanhã. E elas estão dizendo, mas Jesus não falaria isso, Jesus falaria dessa forma. Aí a outra diz assim, tem razão. Vamos acrescentar então esse trecho do Evangelho aqui no nosso estudo? Sim, vamos fazer isso. Vocês não sabem quem está lá dentro, sabem que são algumas mulheres. Pela essa conversa, são mulheres que estão falando coisa fútil, fofoca, ou estão falando de coisas elevadas? Coisa elevada. Então vocês concluem que aquelas pessoas são o quê? Sérias, boas, pessoas sérias. Você não viu quem está lá dentro, você só ouviu. Vamos supor que está lá o Diogo, o Alexandre, conversando os dois lá dentro. Aí a conversa deles lá é futebol, falando do Flamengo, os dois, né? Já começa a baixar o nível, né, da conversa. Então lá, aí fala da festa que vai ter de noite, se o Flamengo ganhar, mas se o Flamengo perder, vão fazer festa do mesmo jeito, porque eles são assim, do churrasco, das meninas que eles vão chamar para a festa, né? Aí vão chamar só aquelas garotas gente fina, gente boa. Como é que vai ser? O que vocês vão avaliar deles? Vocês vão fazer a mesma avaliação das moças? Vocês vão dizer, pô, mas esses caras são uns cara de pau, né? Que conversa furada, leviana, né? São espíritos brincalhões, só querem saber de farra. Não tem nada de sério. É a mesma coisa, quando se lê uma mensagem, pela mensagem você vai analisar quem é o espírito.
Se ele é bom, se ele é mau, se ele é leviano, pela mensagem. Mais um ponto, estamos terminando. Os espíritos elevados só ensinam boas coisas. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade. Jamais enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e por vezes até grosserias. A boa qualidade de um médium não está apenas na facilidade das comunicações, mas sobretudo na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os bons espíritos e não recebe senão boas comunicações. Olha só, o bom médium não é apenas aquele que tem facilidade em se comunicar. O bom médium é aquele que tem boas comunicações, que se simpatiza com os bons espíritos. Todos nós temos um espírito familiar que se liga a nós desde o nascimento, que nos guia, aconselha e protege. Este é sempre um bom espírito. Então ele está falando aqui do anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. E por último, além do espírito familiar, há outros que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos, ou em virtude das antigas afeições terrenas. Daí se segue que toda reunião há uma porção de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. A gente vai parar por aqui. Na semana que vem a gente inicia com a pergunta que está aqui. Todo mundo tem um anjo da guarda, que é um espírito superior, mas tem um monte de outros espíritos que são iguais a gente, que têm simpatia pela gente. Então nós estamos sempre cercados de uma multidão de espíritos, sempre, sempre. Alguma pergunta? Muito obrigado, Jesus, pela tarde de estudos. Muito obrigado a Allan Kardec e a sua esposa Amélie Boudet. Muito obrigado a todos vocês, amigos queridos desta Casa de Amor, que nos sustentaram durante esses momentos de estudo. Que Deus os abençoe. Obrigado, Lourdinha, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua paciência. Em nome do nosso amor, em nome do amor que vibra nesta casa, do altivo, de todos os presentes, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.